Uma das maiores estrelas de Hollywood, que teve um dos começos mais avassaladores de carreira possível, ganhando o Oscar de melhor roteiro pelo filme que escreveu com seu amigo de infância. Nós vamos falar hoje sobre Ben Affleck. Conhecido por seu talento para contar histórias tanto na frente como atrás das câmeras, o ator e diretor apresentou recentemente um filme bastante pessoal que retrata a história de um técnico de basquete viciado em álcool, algo muito próximo do que o ator vive, ele que sofre com alcoolismo há muitos anos e passou a falar abertamente sobre a sua sobriedade para tentar inspirar outras pessoas que passam tanto pelo mesmo problema ou também por outras batalhas. É muito interessante quando nós encontramos artistas que usam a arte para representar suas questões e assim também transformá-las em discussões que podem acontecer em volta do mundo todo. Afinal de contas, todos nós temos as nossas próprias batalhas e é muito importante que a arte abrace temáticas como essa para que nós possamos refletir e aprender muito com a coisa toda. Afinal, como eu gosto de sempre lembrar as pessoas, quando nós estamos assistindo uma obra, nós experimentamos a vida através daquelas personagens. Então, nós podemos aprender com a vivência do outro, não só no dia a dia da nossa vida, mas também acompanhando ficções. Então, por que eu decidi falar desse ator hoje? O quadro de análises de atores e atrizes aqui no canal representa a minha admiração por diversos artistas, as suas obras e também as suas batalhas, e é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês. Vamos falar então sobre 3 pontos na carreira do Ben Affleck. O primeiro é o filme Gênio Indomável. O Ben Affleck e o Matt Damon eram amigos e queriam conquistar um lugar ao sol, como muitos atores que estão começando. E é claro que os papéis que eles conseguiam até então não davam destaque para nenhum dos dois. Então, um certo dia, o Matt Damon voltou de uma aula de teatro com uma ideia de um garoto genial que cresceu longe de qualquer oportunidade, é durão e, enfim, ele chegou com essa ideia, as pessoas na aula não deram muita bola, mas o Ben Affleck achou a história bastante interessante e eles decidiram escrever essa história juntos. Pouco tempo antes disso, eles tinham acabado de ver um jovem conseguir fazer o seu filme com $1 milhão depois de conseguir o apoio de uma grande estrela de Hollywood. Esse jovem, no caso, era o Quentin Tarantino com o seu filme Cães de Aluguel, que abriu portas para muitos outros artistas independentes e também, é claro, os olhos dos produtores para esses projetos que tinham um grande potencial de retorno. Então eles decidiram não só escrever a história daquele personagem, também criaram um personagem interessante para o Ben, que na época só conseguia papéis de personagens valentões, ele queria provar que ele poderia ser alguém engraçado, charmoso, diferente. E a dupla, é claro, sempre teve em mente que eles precisavam criar um personagem pelo menos, ou mais, que fossem interessantes o suficiente para pegar a atenção de uma grande estrela de Hollywood. Lembrem-se que tudo isso aconteceu quando os dois eram desconhecidos. Eles eram apenas 2 garotos escrevendo um roteiro e sonhando que esse roteiro seria realizado. O personagem que seria apresentado para um grande ator, inclusive, teve durante muito tempo no papel o nome de Harvey Keitel, que é justamente o ator que apoiou o projeto do Tarantino. Então eles estavam escrevendo algo que fosse importante para eles, que falasse sobre questões importantes, mas ao mesmo tempo eles tiveram uma visão estratégica para conseguir alcançar o mercado. Eles sabiam que precisavam de uma grande estrela para o filme ser realizado. E o lance é que eles escreveram um filme tão interessante que eles não só conseguiram o Robbie Williams para esse papel, como eles tiveram Gus Van Sant como diretor e ganharam o Oscar de melhor roteiro. A história é fantástica e esse filme, inclusive, pode virar um ótimo vídeo se vocês quiserem, é só pedir aqui nos comentários. Mas o fato é que aqueles garotos estavam prestes a mudar completamente de vida. O Ben Affleck entrou em uma onda gigantesca, onde ele fez filmes como Armageddon, Pearl Harbor, filmes que deram a ele o posto de galã e estrela de Hollywood. A sua vida ficou bastante pública e isso não agradou nem um pouco o ator, mas ele conquistou aquilo que gostaria, Ele conseguiu ser um ator trabalhando em Hollywood. Só que sempre tendo uma pulga atrás da orelha, ele sentia que sempre precisava se provar. E isso, é claro, vai nos levar para a segunda fase. Mas o Ben Affleck, ele começou a dirigir em determinado momento da sua carreira. Ele é conhecido pela maior parte das pessoas como o cara que fez vários filmes pipoca. Então ele já foi pro espaço, sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, foi o Demolidor, que enfim, foi extremamente criticado, e também um Batman que surpreendeu positivamente, mas acabou de forma meio amarga. E eu acredito que os seus melhores trabalhos são os trabalhos autorais, ou seja, algo que ele escreveu ou dirigiu, ou também teve uma grande participação artística como produtor, se relacionou de fato com a história, ou seja, projetos que geralmente são menores. Não que ele não goste de outras produções, afinal, ele trabalhou com grandes diretores, inclusive o meu trabalho favorito do ator está no filme Garota Exemplar. Ele
Ele diz ter vivido uma ótima experiência, por exemplo, com Batman vs Superman, mas em Liga da Justiça ele sofreu muito, né, por diversos motivos. Acho que o principal de todos é que esse projeto ficou marcado por uma tragédia pessoal na vida do Zack Snyder, né? Então as coisas não aconteceram como elas deveriam acontecer. Muita coisa mudou, muita intervenção do estúdio. O ator falou que ele se sentiu completamente desconectado do personagem, daquele ambiente na época. Ele queria fazer coisas mais pessoais, coisas que de fato conversassem com ele, coisas que lembravam da sua época dirigindo ou fazendo projetos menores. E isso só fortalece, né, claro, a percepção de que esse é um artista que precisa se envolver no que ele está fazendo. Então, o primeiro longa dele foi o filme Gone Baby Gone, que conta com o seu irmão Casey Affleck como protagonista, né? E a escolha de não atuar nesse filme também estava atrelada a uma insegurança do ator. Como ele nunca tinha dirigido um longa antes, ele queria focar 100% naquela obra. Isso foi o suficiente para que em seu próximo filme ele pudesse não só dirigir, como também atuar. Ele fez o excelente filme Atração Perigosa, onde o ator consegue desempenhar um grande papel e criar cenas incríveis. E é outro que vira um grande vídeo, hein, pessoal? Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo. Para sacramentar sua carreira dupla, o Ben dirigiu e protagonizou o filme Argo, que foi o grande vencedor do Oscar como melhor filme. O fato é que nenhuma carreira ela é definida só por uma noite de prêmios. É claro que um prêmio pode ajudar e muito, mas o que realmente importa são as escolhas criativas realizadas ao longo do processo, ao longo de toda a sua vida. O Ben Affleck ele mistura muito bem em toda a sua filmografia os filmes mais pessoais com os filmes de grandes estúdios. Ele é um ator que tem prazer no processo de realizar filmes, e ele levou esse amor tão a sério que ele acabou dirigindo também. E agora nós vamos falar do terceiro ponto. Recentemente eu comecei a assistir diversas entrevistas do ator nessa nova fase que ele está vivendo, né? E depois de todos os problemas que ele teve com o Batman, o ator foi alvo de várias notícias, né? Falando da sua dependência em álcool, de todos os seus problemas conjugais, a sua separação, sua relação com os filhos. Deve ser um inferno ficar nos holofotes como o Ben Affleck fica. E isso claramente não faz bem, né, para as pessoas, mas infelizmente é uma cultura que é constantemente alimentada. Então ele decidiu fazer várias entrevistas honestas e que eu considerei muito bonitas, onde o ator falou sobre as suas batalhas e também sobre um novo filme que ele realizou, e esse no caso, né, apenas como ator, mas tendo uma profunda conexão com aquele tema. O filme em questão é O Caminho de Volta, que é uma obra independente que mostra a relação do seu personagem com o álcool, das suas possibilidades de evoluir e ser um belíssimo treinador, mas sempre tropeçando nos próprios obstáculos criados. Essa obra acabou sendo bastante terapêutica para o ator, né, e a mensagem que ela carrega tem sido levantada por ele com muita sensibilidade. O ator sempre teve o álcool muito próximo da sua vida, né? O seu pai bebia todos os dias, tinha a mesma dependência e muitos dos encontros entre eles aconteciam no bar, mesmo o Ben Affleck sendo ainda uma criança. E evidentemente isso fica marcado na criança, né? Ele teve muitas idas e vindas com a bebida, né, que foram acontecendo ao longo da sua vida, e ele piorou bastante na última vez antes de ficar sóbrio. Ele disse, inclusive, em uma entrevista, que ele acreditou que poderia beber como uma pessoa normal. Ele ficou sóbrio durante muito tempo e depois voltou a beber socialmente, o que deu certo durante um tempo, mas antes mesmo que ele percebesse, ele já estava ali bebendo todos os dias e apagando no sofá. E mesmo tendo passado por clínicas de reabilitação, o ator disse que o seu real caminho para conseguir ficar sóbrio foi a dor. Ele não entrou em muitos detalhes, é claro, mas ele disse que o seu problema afetou bastante a relação com os filhos e isso causou o pior dia da sua vida. Ele sempre fala dos filhos com muito afeto. E ele conta que depois desse dia, ele nunca mais sentiu vontade de beber. Isso porque ele atrelou aquela dor que ele sentiu à bebida, mas ele está em uma fase realmente boa. E mesmo assim, né, pessoas que sofrem com o vício sempre precisam estar atentas e se cuidando. A busca por ajuda é um caminho muito importante que pode ajudar de fato. E uma das mensagens mais bonitas do que o ator fala é sobre justamente entender quem você é. Saber que o vício ele não te define e que é justamente possível viver uma boa vida longe do vício. Claro que sempre será uma batalha para todas as pessoas que passam por isso. Todos nós temos pessoas próximas passando por questões como essa. E por isso que eu acreditei que essa mensagem era tão bonita e precisava ser compartilhada aqui também, né? Então, o filme dele conta a história de alguém que está destruído por dentro e que usa o álcool como uma rota de fuga. E quando isso acaba, até mesmo com as coisas boas que ainda sobravam, o personagem precisa tomar uma decisão consciente de mudança. E com o apoio das pessoas, ele passa por um processo e encara suas dores de frente.
importante. E é lógico que todas essas questões que o ator levanta, né, mesmo tendo tido sucesso, alcançado os patamares gigantescos da fama, o ator ainda teve que lidar com seus demônios, o ator não encontrou a felicidade nessas questões, ele encontra propósito e sentido na sua família e também, é claro, com os seus projetos artísticos, onde ele pode de fato se expressar. E nesse filme ele se expressa de forma primorosa. É muito bonito ver esse tipo de mensagem que inspira, que tenta dar para as pessoas algo para que elas possam melhorar, nem que seja uma frase para que ela se sinta motivada a isso. E pelo menos foi isso que eu senti acompanhando essa nova fase do Ben Affleck, todas as suas entrevistas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa mensagem aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês precisam de ajuda, não pensem duas vezes, peçam ajuda para pessoas próximas, elas vão te guiar, nós não estamos sozinhos e precisamos um dos outros. Então é com essa mensagem que eu deixo vocês e a gente se encontra no próximo vídeo.